Fala pessoal, nessa aula de hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre polímeros, os naturais e os artificiais. Essa aula complementa o nosso conteúdo de química orgânica do terceirão, é a última aula da frente C, então pelo nosso tempo bastante restrito, eu vou completar essa aula então com essa pequena aula expositiva sobre polímeros. Sempre é bom a gente começar dando o significado da palavra. E aí eu vou fazer uma conexãozinha então com a biologia, porque a gente aproveita dois temas e complementa um com o outro. Então aqui eu tenho um cromossomo, tá? Então eu tenho os braços, os dois braços do cromossomo, a região central e a porção final do cromossomo. Essa região central do cromossomo eu chamo de parte central, ou seja, centrômero. Essa parte final do cromossomo eu chamo de parte final do cromossomo, eu chamo de parte final, telômero. Então essas duas regiões identificáveis aqui, básicas do cromossomo, a parte central eu chamo de centrômero, a parte final eu chamo de telômero. Só para fazer uma conexão aqui, esse prefixo telo aqui também indica final, né? Aqui eu puxei um quadrinho do meu colega de profissão, professor Jubilu, lá em que mostra que a última fase da divisão celular é chamada de telófase. Então, telos é final. Então, a parte final do cromossomo é o telômero e a parte central do cromossomo é o centrômero. Nós estamos falando de polímeros, ou seja, polímeros vem a ser o quê? Poli é a repetição, é vários. E meros a gente viu com o exemplo do cromossomo, que são partes. Então, polímeros são moléculas muito grandes, chamadas de macromoléculas, formadas pela repetição de várias moléculas menores chamadas de monômeros. Tá? Desses polímeros, os artificiais, a gente chama eles alguns de plásticos. Então, o que é um plástico? É todo aquele polímero que pode ser moldado em formas apropriadas. Então, você altera ele e ele adquire um formato e mantém esse formato estável. Geralmente eles são termoplastificáveis, ou seja, é a temperatura que faz essa modelagem do formato deles. Tá? Pelo fato dos polímeros serem moléculas muito grandes, a gente se atém muito na química ao estudo monômero. Mono, uma, meros, parte. Então é aquela parte fundamental que se repete dentro de um polímero. As propriedades dos monômeros se aplicam às macromoléculas também. Então, identificando características monoméricas, você consegue extrapolar para as propriedades do polímero. Nós temos dois tipos básicos de polímero: o polímero de adição e o polímero de condensação. Tá? Os polímeros de adição são formados, como o nome já diz, pela adição ou a soma de vários monômeros exatamente iguais entre si, sem que haja a perda de massa. Então, no polímero de adição, eu vou ter a união dos monômeros sem que haja a eliminação de uma molécula resultante dessa união. Tá? Aqui eu tenho o tradicional, o clássico, né? Então vamos adiantar assim, qual é o detalhezinho que eu tenho que perceber para classificar o polímero como sendo de adição? Ele vai apresentar uma ligação dupla que vai ser aberta e aí eu vou ter então a possibilidade de ligação em cadeia. Então aqui eu tenho o eteno, ou chamado de etileno. Se vocês perceberem, aqui eu tenho, então tem dois carbonos. Aqui eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2. Cada grupinho de 2 desse aqui era uma molécula de etileno que foi aberta a ligação π e pôde fazer a ligação em cadeia. Aqui é uma analogia bastante simples. O monômero seria o clips. Você ligando vários clips em sequência, você tem um polímero. Como foi uma união sem perda de nada, é um polímero de adição. Então, polímeros de adição, você vai lá e procura pela ligação dupla. Tá? Essa dupla vai ser quebrada e da quebra dela resulta da união em cadeia dos monômeros. Já os polímeros de condensação, eles são formados pela eliminação simultânea de moléculas de água ou outras pequenas moléculas que não farão parte do polímero.
Então, geralmente no polímero de condensação, quando os monômeros se unem, é eliminada a água, ou ácido clorídrico, ou amônia, ou ácido cianídrico. Tá? Aqui eu tenho um exemplo básico de um polímero de condensação. Está vendo que ele não tem mais a dupla aqui, que era a característica do polímero de adição? E aqui eu tenho uma molécula de monômero que vai se repetir várias vezes, N vezes, se juntando com outra molécula de monômero que também vai se repetir várias vezes, N vezes. Da união dessas duas moléculas resulta na eliminação de N mols de água. Então, quando esses dois monômeros se uniram, o resultado final da reação é o polímero mais a eliminação de uma molécula menor, água, ou geralmente pode ser o ácido clorídrico, a amônia ou ácido cianídrico. Aqui tem uma questãozinha que aparece às vezes em provas de odontologia, quando você faz a moldagem do paciente, sabe aquele modelo, aquela massa que vai na boca do paciente para reproduzir e copiar os dentes do paciente, aquilo é um silicone. Tem dois tipos de silicone básicos, os silicones de adição e os silicones de condensação. Se eu perguntasse para vocês qual dos dois distorce mais, quem mais distorce é o silicone de condensação. Por quê? Porque quando a reação é de condensação, quando a polimerização acontece, há a eliminação de uma molécula menor, ou seja, esse molde ele contrai um pouco, deformando um pouco em relação ao silicone de adição, que a gente viu no slide anterior, que no silicone de adição não vai haver, então, a perda de massa resultante da reação de polimerização. Né? Então, geralmente as condições para que a reação de polimerização aconteça são: deve haver um aumento da pressão, um aumento da temperatura e uma pequena quantidade de um catalisador. Então, toda vez que vocês pegarem uma reação de polimerização em cima da seta, deixa eu voltar aqui um slide. Em cima da seta é comum encontrar P, T e catalisador, ou seja, para que essa reação de polimerização acontecesse, foi necessário o uso de uma pressão excessiva, de uma temperatura e de um catalisador. Eu precisei fazer alguma coisa que favorecesse a união dos monômeros. Claro que cada reação específica tem sua pressão, sua temperatura e seu catalisador específico. Eu tenho dois tipos básicos de polímeros, os homopolímeros, homo iguais, e os copolímeros. Tá? Aqui em cima eu tenho, cada bolinha vermelha dessa é um monômero. Então eu tenho uma ligação de vários monômeros em sequência. Como todos os monômeros são bolinhas vermelhas, ou seja, como todos os monômeros representam a mesma molécula, eu falo que esse aqui é um homopolímero, formado pela repetição de moléculas idênticas. Nos 4 exemplos abaixo eu tenho copolímeros. Eu tenho duas moléculas formando polímero, uma branquinha e uma vermelha. Aqui a repetição intercala branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Eu chamo isso aqui de um copolímero alternado. Aqui eu tenho uma sequência de 3, 1, 3, 2, 1, 3, ou seja, é uma sequência aleatória. Aqui eu tenho grupos de 3 brancos, 3 vermelhos, 3 brancos, 3 vermelhos. E aqui eu tenho uma cadeia principal e tenho um enxerto lateral à cadeia principal. O que cai em provas para vocês? Não pede para classificar que tipo de copolímero é. Pede para que vocês identifiquem se esse polímero é formado pela repetição de moléculas idênticas, os chamados homopolímeros, ou se esse polímero é formado pela repetição ou pela união de moléculas de monômeros diferentes, os chamados copolímeros. Só para a gente situar esse assunto um pouquinho, aqui eu tenho um esquema de uma molécula de hemoglobina, que a gente sabe que é a molécula responsável pelo transporte de gases na corrente sanguínea. Aqui eu tenho uma parte dela, então a gente vê que é uma molécula orgânica centrada num átomo de ferro. E a massa molar da hemoglobina é 64.000 gramas para cada mol. O que eu quero dizer para vocês com isso aí? Tá, Demir, o que significa isso? Vamos botar uma molécula bastante conhecida da gente aqui para comparar. A água. A gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é 1 vezes 2, 2.
e que a massa do oxigênio é 16, 16 mais 2, 18 gramas por mol. Comparo o peso molecular, a massa molecular da água, a massa molar, desculpa, 18 gramas para cada mol, com a massa molar da hemoglobina, 64 mil gramas para cada mol. A gente consegue reparar, então, que essa molécula de hemoglobina, que é um polímero natural, é uma molécula grande, ela é significativamente muito maior do que a molécula de água. Então, isso é só para exemplificar que os polímeros são macromoléculas, são moléculas muito grandes, moléculas de alto peso molar, alto peso molecular. Fechou? Os polímeros naturais, os principais são esses: o látex, o glicogênio, o amido, a celulose e o DNA. Esse é o látex, né? É a borracha natural, a borracha extraída da seringueira. Aqui eu tenho o monômero, que vai se repetir N vezes para formar o polímero. Vamos classificar ele, então, a borracha natural é um homopolímero ou é um copolímero? Se eu olhar para o lado do reagente, eu tenho um único tipo de molécula que vai originar o polímero. Então, o látex é um homopolímero. Vamos lá, ele é um polímero de adição ou ele é um polímero de condensação? Se for de adição, ele vai reduzir o número de insaturações na cadeia. Se ele for um polímero de condensação, o resultado final da reação de condensação é a eliminação de uma pequena molécula. Eu estou vendo no polímero aqui que não tem, só tem o polímero, não tem mais alguma coisa aqui. E eu vejo que o monômero tinha duas ligações duplas e agora ele passa a ter uma ligação dupla só, ou seja, desapareceu uma dupla. Essa é a típica reação de adição. Essa adição do látex recebe um nome especial. Como a adição vai ocorrer no primeiro e no quarto carbono, eu chamo essa reação de adição 1,4. Então, a borracha natural, o látex, ela é um homopolímero que sofre reação de adição, mas é uma reação de adição especial no primeiro e no quarto carbono da cadeia. Adição 1/4. Se eu perguntasse para vocês qual é o nome oficial do monômero, isopreno é o nome usual. O nome oficial é 2-metil-buta 1,3-dieno. Se você pegar esse CH3, que é o radical metil, e trocar por um cloro, você vai ter a borracha sintética. Aí não vai ser mais o isopreno, vai ser o neopreno. Então o ser humano fez uma cópia da natureza, mas trocou o radical metil pelo cloro. Essa borracha natural, ela é uma borracha que tem propriedades, quando você extrai da seringueira e processa ela, muito ruim. Essa borracha ela tem uma baixa resistência à tração, ela tem uma solubilidade considerável a solventes orgânicos e ela tem uma baixa resistência ao calor. Ou seja, essa borracha extraída da seringueira, se tiver muito quente, ela fica muito maleável, fica muito molengona. E se tiver muito frio, essa borracha fica dura e quebradiça. Acidentalmente, um cientista chamado Charles Goodyear, Goodyear o mesmo sobrenome do pneu vendido no mercado, percebeu que a adição de enxofre melhorava as propriedades da borracha. Então a borracha, quando adicionado o enxofre, tudo isso que eu falei anteriormente de características ruins em relação ao látex, melhorava as propriedades com a adição de pontes de sulfeto ou pontes de enxofre. O termo vulcanização se refere, então, óbvio, a vulcão, que a gente sabe que é um grande emissor de enxofre. Então, essa adição de enxofre melhora as propriedades da borracha. Essa adição varia em torno de 2 a 20%. Demir, então, para o pneu, para a borracha ter uma propriedade melhor, eu posso colocar bastante enxofre? Pode, mas aí a gente vai entrar com outro questão ambiental, que a gente sabe que essa borracha, se for queimada e ela tiver altos teores de enxofre, ela vai gerar grandes teores de SOx, SO2 e SO3, que são os principais óxidos moleculares responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Então, quando você queimar um pneu que é feito de borracha,
saiba que essa borracha foi melhorada a sua propriedade pela adição de enxofre. Esse processo chama-se de vulcanização. E se você queimar esse pneu, queimar essa borracha, você vai estar liberando para a atmosfera grandes quantidades de óxidos de enxofre, que são os principais responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida. Segue em frente aqui, ó. Aqui eu tenho polímeros naturais, o glicogênio, que é uma reserva nossa de glicose no organismo, o amido, que é uma reserva vegetal de glicose também, e a celulose, que é um polímero também de glicose que tem a função estrutural. Então, Ademir, quer dizer que o glicogênio, o amido e a celulose são polímeros da glicose? Sim. Glicogênio, amido e celulose são formados exclusivamente por moléculas de glicose ligadas entre si, de maneira formando estruturas diferentes para cada uma. Tá, mas eu estou vendo a molécula aqui, eu não consigo visualizar a glicose, porque vocês estão acostumados a ver esse tipo de glicose. Ela na sua forma aberta de cadeia alifática, acíclica, C6H12O6, com um grupo aldeído na extremidade e um poliálcool nos outros carbonos. Tá? Por que a glicose, às vezes, eu tomo suplemento, eu vejo que ela é chamada de destrose? A glicose tem 4 carbonos assimétricos, consequentemente, ela tem isomeria ótica. Mas a glicose que a gente tem acesso na nutrição, só existe a glicose destrógira, ou seja, só existe o isômero da glicose que desvia a luz para a direita. Então, a glicose tem como sinônimo glucose também, e muito comum na parte de alimentar, chamada de destrose. O que acontece com a glicose é isso. O carbono número 1, que é o carbono da carbonila, ele se une ao carbono número 5 com essa hidroxila. Então, dessa união, eu tenho essa forma cíclica da glicose que aparece aqui. Então, cada ciclo desse que vocês veem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada ciclo desse que vocês percebem aqui no slide corresponde a uma molécula de glicose, que foi transformada na sua forma cíclica e foi unida entre si para formar esses 3 polímeros naturais, todos os 3 formados pela repetição de N moléculas de glicose. Vamos comentar rapidinho sobre o DNA. Tá? Então, aqui eu tenho o chamado nucleotídeo, que é esse grupo formado por um grupo fosfato unido a um açúcar de 5 carbonos, que eu chamo de pentose, e unido a uma base nitrogenada. Tá? Então, os açúcares que eu encontro no DNA e no RNA são muito parecidos entre si. Se você perceber o açúcar, a pentose que eu encontro no DNA, ele tem um hidrogênio nesse carbono número 2 aqui. E o açúcar que eu encontro no RNA, ele tem um OH nesse segundo carbono. Tá? Então, a diferença entre o açúcar do DNA e o açúcar do RNA é que o açúcar do DNA, a pentose dele, não tem um oxigênio, tem um oxigênio a menos. Tem um oxigênio a menos. Então, eu chamo esse açúcar de desoxirribose. Tá? E aqui eu tenho, então, as bases nitrogenadas. Então, no DNA, que é uma macromolécula, qual é a função do grupo fosfato? O grupo fosfato serve, como está mostrado no esquema aqui, para unir as pentoses. Qual é a finalidade da pentose? Esse esqueleto do DNA e do RNA é formado pela pentose. Então, esse açúcar formado por 5 carbonos, que é a pentose, unidos pelo grupo fosfato, eles formam o esqueleto, a estrutura principal do filamento de DNA e de RNA. E esses filamentos formados pelo fosfato, pentose, são unidos entre si pelas ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas. Fechou? Então, a unidade fundamental do DNA e do RNA é o nucleotídeo. O nucleotídeo é formado pela união do grupo fosfato com a pentose com a base nitrogenada.
as fitas são aproximadas entre si por uma atração muito forte que a gente conhece, que é a chamada ponte ou ligação de hidrogênio. E os polímeros artificiais, que são os plásticos? Ó, esses são os que a gente vai comentar na aula de hoje. O PET, o PVC, o PTFE, o PP, o PE e o PS. Tá? Vamos ver cada um deles. Só vou antecipar que a letrinha P na frente de cada um deles significa poli, de polímero, de repetição de moléculas em sequência. E vamos falar um pouquinho então sobre os plásticos. Tá? E se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, no fundo da garrafa plástica, se você virar ela ao contrário, geralmente vai ter o símbolo do reciclável, que são essas 3 setas indicando que o material pode ser reaproveitável, e dentro dessas 3 setas há um número. Geralmente a gente pergunta para o aluno o que ele imagina que seja esse número. É comum encontrar como resposta o aluno dizer que ele imagina que isso seja o número de repetições em que esse plástico já foi reciclado. Não. Pessoal, esse número que vem aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, identifica de que plástico é feito essa garrafa. Ele vai identificar qual desses polímeros é utilizado. Para quando você fizer a reciclagem, você agrupar os plásticos idênticos e você não pode fazer uma reciclagem de polietileno com poliestireno com polipropileno. Cada plástico recebe um processo distinto de reciclagem. Tá? E de maneira geral eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 1 é relativo ao material chamado PET, politereftalato de etileno. O número 2 é o polietileno de alta densidade. O 3 é o policloreto de vinila. O 4 é o polietileno de baixa densidade. Claro que HD aqui e LD está a expressão em inglês, High Density and Low Density. Tá? Aqui eu tenho o polipropileno, o poliestireno e os outros tipos de polímeros. Vamos estudar rapidinho um por um. O que eu quero de vocês? Que vocês consigam identificar. O que é importante em química para o ensino médio? Identificar a função na molécula que vocês estão vendo, identificar o tipo de reação que ele sofre, se ele é um polímero de adição ou é um polímero de condensação, e se o polímero formado ao final ele é um homopolímero ou ele é um copolímero. Vamos lá, o PET, que é o mais conhecido, a embalagem que a gente tem mais contato, que é o politereftalato de etileno, ou tereftalato de polietileno, alguns acabam trocando um pouquinho a sigla. Tá? Está aqui o exemplo para a gente só lembrar que é a garrafinha PET. Se você pegar isso aqui então e virar no fundo da garrafa, vai ter o símbolozinho de reciclável e o número 1. O número 1 é o número que identifica o PET. Olha para ele aqui. Parece confuso, né? Vamos lá então. Vamos ver que tipo de reação aconteceu aqui. Uma reação de adição ou uma reação de condensação. Tá? Primeiro, para a gente sofrer a reação de adição, para esse caso específico de polímeros, a gente tem que ter ligação dupla. Admir, eu tenho ligação dupla aqui no núcleo aromático, mas percebe que o núcleo aromático ficou intacto. Eu tenho ligação dupla no C-OH, no ácido carboxílico. Ela ficou intacta, ou seja, as ligações duplas não foram mexidas. O que eu tenho reagindo aqui? Eu tenho um diálcool mais um diácido carboxílico. Então, a gente sabe que a reação entre um álcool mais um ácido forma um éster mais a água. Então, a reação do etileno glicol mais o ácido tereftálico originou o PET e eliminou uma molécula de água. Opa, Ademir, agora eu lembrei. Toda vez que a reação acontece entre os monômeros e ela resulta na eliminação de uma molécula menor, nesse caso a molécula de água, então o PET é um polímero de condensação. Tá, ele é um homopolímero ou ele é um copolímero? O PET é um copolímero. Por quê? Porque ele é formado pela união de duas moléculas de monômeros diferentes. Ele é formado pela união de um diálcool com um diácido. Vamos dar uma conferidinha aqui. Tá? Aqui eu tenho então o C-O entre carbonos. Então isso aqui é um éster. Então o PET é um poliéster. Tá? E qual é o nome oficial para o ácido tereftálico?
que é esse Tzinho aqui do PET, politereftalato. Então, vamos lá. Em que posição estão as duas carboxilas aqui? 1, 2, 3, 4. A gente lembra que quando eu tenho dois ligantes no núcleo aromático, eu posso, na nomenclatura, usar orto, meto, para. Então, aqui eu tenho o ácido para-benzeno-dioico. Tá? Só para a gente revisar um pouquinho em funções. Fechou? Então, o PET ele é um copolímero de condensação. Fechou? Que na verdade ele é um poliéster, já que ele é a união de um ácido mais um álcool. Vamos seguir em frente. O PE, o polietileno. Lembra que eu mostrei o número 2 e o número 4? Vou voltar aqui um pouquinho. O número 2 é o polietileno de alta densidade. O número 4 é o polietileno de baixa densidade. Tá? Esse aqui é o polietileno de alta densidade. E essa aqui é uma das vilãs então, do nosso dia a dia da questão ambiental, que são as sacolas plásticas, que são formadas basicamente por polietileno de baixa densidade. Ambos estão nessa reação de polimerização. Vamos lá, mesma pergunta que eu fiz antes. Essa é uma reação de adição ou é uma reação de condensação? Essa está fácil, Ademir. Eu tenho uma dupla aqui e ela não aparece mais aqui, ou seja, essa dupla foi quebrada e o monômero se repete. Aqui eu tenho que essa reação é maior para a esquerda e é maior para a direita. Ou seja, o monômero tem 2 carbonos. 2, 2, 2, 2. Então, nesse meu esqueminha aqui, estão representados a união de 4 monômeros. Como eu tenho só um tipo de monômero, que é o etileno ou eteno, então esse aqui é um homopolímero, já que ele é a repetição de um único tipo de monômero. Fechou? Então, o polietileno, que existe na forma de alta ou baixa densidade, ele é um polímero de adição, já que a dupla está desaparecendo, tá? E ele é um homopolímero, já que ele é a repetição de monômeros idênticos entre si. Todo mundo conhece o PVC, né? Forma cerca, dá de fazer forro para casa, mas é basicamente usado para canos nas mais diversas formas, tá? Então, aqui tem uns canos aqui são feitos de PVC. O que significa a sigla PVC? P a gente sabe que é poli, repetição. Policloreto de vinila. Vamos lá, novamente, é o mesmo processo. Está vendo aqui? Ó? Aqui eu tenho um monômero, um único monômero, um único tipo de monômero. Então, ele vai se repetir N vezes. Então, isso aqui é um polímero de adição, e é um homopolímero, certo? Aqui eu tenho o cloreto de vinila, a dupla vai ser aberta, e aí aqui, ó, aberta, as valências são abertas lateralmente, o que permite que essa reação aconteça em cadeia. Então, o PVC, que é o cano, que é o plástico do cano, é um homopolímero formado por reações de adição. Fechou? O polipropileno, está aqui um exemplo clássico, tá? Um plástico mais duro. Novamente, propileno. Propileno é o nome usual do propeno, muito similar ao anterior. Polímero de adição. Cadê a dupla, Ademir? A dupla foi quebrada. Então, no lugar da dupla, eu abro duas valências parciais. E aí o que acontece? Essa reação acontece em cadeia. Como esse plástico é a repetição do mesmo tipo de monômero, ele é um homopolímero. Vamos em frente, está quase acabando, pessoal. O poliestireno, que é o copinho plástico aqui, ó, ou o poliestireno expandido, que é o isopor, tá? PS, poliestireno. Está aqui novamente, ó. Em que situações eu geralmente preciso para que uma reação de polimerização aconteça? Eu preciso aumentar a pressão, aumentar a temperatura e o uso de um catalisador específico para cada reação. Na nossa segunda, terceira aula do ano, eu pedi que decorassem alguns nomes usuais, né? Então, se você olhar para essa estrutura, o nome dela oficial seria etenilbenzeno ou vinilbenzeno. Tá? E daí eu tenho então o que? Vinilbenzeno, o nome usual dele é estireno. Quando esse monômero se repete N vezes, eu vou ter o poliestireno. Ele tinha uma dupla, que está a ligação pi destacada aqui. Essa ligação dupla foi quebrada e foi aberta, ou seja, então o poliestireno, que é o principal componente do isopor, que é o principal exemplo dele,
é um polímero de adição. A dupla foi rompida e permitiu que a ligação em cadeia acontecesse. Como o polímero é formado por um único tipo de união de monômero, ele é um homopolímero. Politetrafluoretileno, tá? Que a empresa americana DuPont patenteou com o nome de Teflon. Tá? Então, só essa empresa pode usar essa marca comercial. Os outros usam Scaflon, outros nomes. Tá? Ou você vai lá e bota essa panela revestida com PTFE, com politetrafluoretileno, que é o mesmo polímero usado na fita veda-rosca. Então, eu tenho aqui um monômero tetrafluoretileno, tá? 4 átomos de flúor presos em 2 carbonos unidos por uma ligação dupla. Ali está fácil agora está bem fácil, né? Então, se tem uma dupla, ela não aparece mais aqui, então ele é um polímero de adição. Aqui eu vejo um resíduo, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um monômero residual, aqui eu tenho um monômero residual, ou seja, nessa pequena fração da cadeia do polímero, eu identifico que 2 moléculas de tetrafluoreteno foram unidas pela quebra da ligação dupla. Fechou? Então, há alguma coisa sendo eliminada? Não. Então, isso aqui é um polímero de adição. E o Teflon também é um homopolímero. Policarbonato. O policarbonato está aqui, ódime, que reação mais complexa. Mas olha com atençãozinha, vamos lá então. Para formar aqui embaixo o polímero, que foi submetido à pressão, temperatura e catalisador, para formar esse polímero, eu já vejo que quando ele foi formado, houve a eliminação de N moléculas de ácido clorídrico. Ficou fácil. Na reação de condensação, quando há a formação do polímero, há a eliminação de uma molécula menor, geralmente água, HCl, NH3 ou HCN. Então, eu tenho aqui o fosfogênio, que é essa molécula, e eu tenho o bisfenol A. A união deles por condensação origina um plástico, que é o plástico do capacete, de algumas embalagens para alimentos, e o plástico que a gente faz, então, o policarbonato, a proteção contra a chuva. Aqui eu vou só abrir um parênteses em relação aos plásticos. O bisfenol A que é um dos monômeros que forma o policarbonato. Ele é alvo de polêmica porque alguns estudos mostram que ele é um desregulador endócrino, que tem uma atividade de hormônio feminino, sendo que altas doses dele no organismo poderiam estar associadas a casos de câncer, abortos, obesidade, infertilidade, além de alterações do sistema reprodutivo e hormonal. Foram descobertos também desenvolvimento neurológico específico ao sexo, ansiedade, mudanças pré-neoplásicas nas glândulas mamária e próstata de ratos. Assim, diversos países promoveram mais pesquisas sobre o assunto. Ou seja, é só para vocês perceberem que alguns plásticos, na sua composição, tem alguns monômeros que têm associação com alterações perigosas para o organismo. Então, há a recomendação. Quando você pega uma garrafinha plástica e você deixa, por exemplo, com água, e você deixa ela exposta ao sol, a gente sabe assim, quando você põe um conteúdo dentro de uma garrafa, de um recipiente plástico, ele pode ser ácido, ele pode ser alcalino, ele pode estar quente, ele pode estar frio, ele pode ter contato com calor, ele pode ter contato com a luminosidade. O que eu quero falar? Ácido, base, calor, luz são fatores que promovem com grande intensidade reações químicas. Então você pode estar fazendo reações do que está sendo guardado dentro do frasco com as paredes do frasco. Então, uma recomendação que eu sugiro para vocês por exemplo, quando forem aquecer um alimento dentro do micro-ondas, então a gente está deixando de usar o plástico como recipiente para aquecimento, está voltando a usar os recipientes de vidro. Então, os recipientes de vidro estão ganhando cada vez mais destaque atualmente por 2 razões. A primeira é que o vidro é mais inerte que o plástico nessa situação, e ele não vai gerar nenhum monômero que pode ter alguma alteração com o seu quadro de saúde. E você acaba não descartando o vidro, né? A não ser que quebre. Mas então, e a gente tem uma preocupação ambiental porque hoje a quantidade de plásticos que o ser humano descarta, ela é impossível de a gente conseguir manter a natureza protegida. Então fica a dica para vocês,
ao final dessa aula com relação aos plásticos. Então, evitem aquecer alimentos em recipientes plásticos e vamos conscientizar que a gente tem que diminuir esse consumo de plástico, que é um produto derivado do petróleo, que degrada de maneira muito lenta na natureza e os oceanos já não suportam mais essa quantidade significativa de material que está sendo descartado pelo ser humano. Fechou, galera? De maneira rápida, são algumas considerações básicas então sobre polímeros naturais e artificiais. Espero ter ajudado vocês. Até um próximo encontro. Grande abraço a todos.